Bom, pessoal, meu dia de gari aqui, entrando no universo da Conlurb, de fato vindo para a arena com eles, conhecerem. Foi sensacional, entender o esforço que esses caras fazem a cada dia. A dificuldade, o desafio que é também, nós encontramos de tudo aqui hoje, seringa, saco plástico, garrafa plástica, tampinha, copo, enfim, muitas coisas. Ao mesmo tempo, só na Praia da Barra, mais de 250 lixeiras, nós vamos andando, tem sempre a opção de jogar o lixo no lixo. É ali que começa o trabalho do Daniel. A partir do momento que nós jogamos o nosso lixo na lixeira, ali começa o trabalho dele. Então, mais consciência, mais de 50 mil toneladas de lixo no último verão no Rio de Janeiro. Só na Praia da Barra, mais de 3 mil toneladas. Estou aqui para convidá-los a fazer o próximo verão melhor e diferente. É isso, Daniel? Verdade, com certeza. Vamos juntos, contamos com vocês. Valeu! Um abraço. Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material que recebemos sobre um tema, assim, bem persistente e visível em todo o Brasil. O desafio enorme do descarte regular de resíduos sólidos. Os documentos, os dados, os estudos que estão aqui pintam um quadro bem complexo e, francamente, olha, bastante preocupante. Ok, vamos desembrulhar isso. Sem dúvida. É um tema central, né? Para a saúde pública, para o meio ambiente e até para a nossa economia. A gente tem um marco legal que é, assim, robusto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, Lei 12.305, que já tem mais de uma década, é de 2010. Exato. Ela foi pensada justamente para modernizar essa gestão do lixo, sabe? Tinha metas claras, incluindo acabar com os lixões, só que os dados que a gente analisou nas fontes mostram de forma categórica que a distância entre a lei e a prática do dia a dia, nossa, ainda é gigantesca. E é justamente essa distância que a gente quer explorar aqui. Nossa missão é entender a dimensão real do problema, investigar a fundo esses múltiplos impactos que vão, nossa, muito além do visual, né? Analisar as causas, por que isso continua acontecendo e, claro, mapear as iniciativas que buscam reverter esse quadro. Tudo com base nessas informações detalhadas que a gente recebeu. Para começar, acho que precisamos ter uma noção clara da escala, né? Os números já de cara são bem impactantes. São sim. O panorama dos resíduos sólidos no Brasil, o de 2024, da Abrema, ele traz dados consolidados de 2023 que são tipo um soco no estômago mesmo. O Brasil gerou 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, o RSU. 81 milhões de toneladas? E o ponto mais crítico é que impressionantes 41,5% disso tudo, ou seja, 33 milhões de toneladas, foram parar num lugar inadequado, destinação final inadequada. 33 milhões de toneladas, é muita coisa. As fontes até usam uma analogia para a gente ter ideia. Essa quantidade de lixo descartado errado daria para encher 233 estádios do Maracanã. É um volume, assim, quase inimaginável de material sendo jogado fora de um jeito prejudicial. Como é que se divide essa destinação errada? Basicamente, são duas frentes principais de descarte incorreto segundo os dados, né? A maior parte, 35,5% do total de lixo gerado no país, isso dá 28,7 milhões de toneladas, ainda vai para os infames lixões a céu aberto. Lixões. Sim, as fontes indicam que existem mais ou menos uns 3 mil desses locais ainda ativos espalhados pelo Brasil. E tem uma concentração bem preocupante no norte e nordeste. Só no Pará, por exemplo, identificaram 110 lixões, num total de 287 na região norte inteira. É uma realidade que bate de frente com a meta da PNRS, que era extinguir todos os lixões até 2014, prazo que inclusive já foi adiado, né? Mais de uma década depois da lei, e ainda temos 3 mil lixões ativos? Caramba, isso já diz muito. E qual é a outra forma de descarte inadequado que você mencionou? A outra parte, que é 5,7% do total, dá umas 4,6 milhões de toneladas. São resíduos que ou são queimados a céu aberto, ou são simplesmente descartados de forma difusa, por aí.
em rios, córregos, terrenos baldios, encostas. O que é fascinante e, ao mesmo tempo, trágico aqui é justamente essa persistência dos lixões e dessas práticas, né? Apesar da lei. Pois é. E tem um dado do SNIS, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, de 2022, que adiciona uma camada nisso. 7% da população brasileira, isso é, 14 milhões de pessoas, sequer tem acesso à coleta regular de lixo. 14 milhões sem coleta? Exato. Quer dizer, para essas pessoas, o descarte inadequado acaba sendo quase a única opção, né? E complementando isso, tem os dados do IBGE, da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. A atualização mais recente que as fontes citam é de 2023. Só 58,5% do lixo vai para aterro sanitário, que seria o jeito certo, ambientalmente falando. Menos de 60%. E a coleta seletiva, que seria, assim, fundamental para diminuir o volume que vai para aterro, lixão, as fontes dizem que ela cobre só 18% da população urbana. 18%. Muito pouco. Muito pouco. Isso significa que uma quantidade enorme de material que poderia ser reciclado ou compostado, as fontes até falam que 45,3% do nosso lixo reciclável seco e orgânico acaba enterrado ou pior, né, jogado fora de qualquer jeito. A situação no norte, como você falou, é especialmente alarmante. Dados do SNIS de 2022 mostram a coleta seletiva chegando só em 8% da população lá. E, ao mesmo tempo, aquela concentração enorme de lixões. E essa escala gigantesca de descarte errado gera, como é de se esperar, né, uma cascata de impactos negativos. Afeta muita coisa, é um problema sistêmico com consequências bem profundas. Exato. E aqui é onde a análise fica realmente crucial, sabe? Porque a gente conecta esses números alarmantes com as consequências na prática. Vamos começar pelo impacto mais óbvio, talvez. A contaminação do solo e da água. Como é que isso acontece? Olha, o principal vilão aí é o chorume. Para esclarecer, é aquele líquido escuro, fedido, super tóxico, que sai da decomposição da matéria orgânica no lixão, sabe? Sei, é aquele líquido preto. Esse mesmo. Ele se infiltra no solo e pode chegar nos lençóis freáticos, que são nossas fontes de água subterrânea. Uma das fontes que a gente viu cita um estudo da USP de 2023 que é bem preocupante. Eles estimam que 60% dos lixões ativos no Brasil contaminam fontes de água, seja superficial ou subterrânea. 60%. E isso afeta diretamente o acesso à água potável e a saúde de mais ou menos 10 milhões de pessoas que vivem perto dessas áreas contaminadas. Caramba! Então, além de poluir, compromete um recurso essencial e a saúde de milhões. E essa relação com a água não para por aí, né? As fontes também ligam o lixo às enchentes nas cidades. Precisamente. O lixo jogado na rua, em bueiro, córrego, rio, ele vai entupindo os sistemas de drenagem da cidade. Aí quando vem chuva forte, a água não tem para onde ir e alaga tudo. Faz todo sentido. O material que a gente recebeu menciona o exemplo de São Paulo. Em 2023, os prejuízos com enchente chegaram a 500 milhões de reais. E uma parte considerável desse dano foi atribuída justamente ao lixo acumulado em lugar errado, que piorou o impacto. 500 milhões em prejuízos? É muito dinheiro. E se a gente sai das cidades e olha para o oceano, o problema continua. A WWF Brasil, no relatório de 2023, que está nas fontes, estima que mais ou menos 1,15 milhão de toneladas de plástico chegam nos oceanos todo ano pelos rios brasileiros. 1.150.000 toneladas de plástico. Sim, e esse volume é uns 80% de todo o lixo marinho que a gente encontra na nossa costa. E o impacto na vida marinha deve ser devastador, imagino. Totalmente. O plástico, principalmente, ele quebra em pedacinhos, os microplásticos, né, que entram na cadeia alimentar, mas mesmo os pedaços maiores já são um perigo direto. Tem um dado chocante nas fontes. 90% das tartarugas marinhas encontradas mortas no nosso litoral tinham ingerido plástico. 90%? Nossa, que tristeza! Isso ilustra de um jeito muito dramático o tamanho do problema. É terrível. Além da contaminação da água e do impacto na vida marinha, as fontes também falam do impacto climático.
Como é que o descarte irregular de lixo contribui para as mudanças climáticas? De duas formas principais, basicamente. Primeiro, os lixões. A decomposição da matéria orgânica ali, sem oxigênio, né, no ambiente anaeróbico, gera muito metano, o CH4. E as fontes ressaltam que o metano é um gás de efeito estufa bem potente, umas 25 vezes mais que o CO2, para aquecer o planeta pensando num prazo de 100 anos. 25 vezes mais potente. Exato. E segundo, tem a prática da queima de lixo a céu aberto, que a gente viu que corresponde a 5,7% do descarte inadequado. Essa queima libera direto na atmosfera um monte de poluente, incluindo o dióxido de carbono. A Abrema, naquele panorama de 2024, estima que essa queima irregular seja responsável pela emissão de umas 10 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano. Que se além de todos os problemas locais, ainda contribui para um problema global. Impressionante. E a saúde pública? Como é afetada diretamente? Olha, os lixões e esses pontos de descarte irregular viram criadouros perfeitos para vetores de doenças. Mosquito, rato, barata. Isso tem ligação direta com a incidência de doenças. As fontes mencionam a dengue, por exemplo. Em 2023, o Brasil teve 2,9 milhões de casos prováveis, segundo o Ministério da Saúde. E a gente sabe que local com lixo acumulado e água parada é um prato cheio para o mosquito Aedes aegypti. Com certeza. Outra doença associada é a leptospirose, que vem da urina do rato. São uns 1.200 casos por ano em áreas urbanas, muitos ligados a enchentes e contato com água ou lama contaminada, situações que o lixo agrava, né? É um problema de saúde pública sério mesmo. E, para fechar esse quadro de impactos, ainda tem os custos econômicos diretos, que não são nada pequenos, pelo visto. De jeito nenhum. A limpeza dessas áreas de descarte irregular, tirar entulho, desentupir bueiro, tudo isso custa uma fortuna para os municípios. A Abrema estima, com base nos dados de 2024, que esse custo direto de limpeza urbana por causa do descarte irregular chegue a R$1 bilhão por ano no Brasil. R$1 bilhão por ano? É dinheiro público que podia estar indo para a solução de verdade, né? Expandir coleta seletiva, construir aterro direito, fazer programa de educação ambiental. Se a gente junta tudo isso, percebe um ciclo vicioso muito claro, né? A degradação ambiental do lixo gera problema de saúde, gera prejuízo econômico. E esses prejuízos drenam recursos que podiam ser usados para atacar a raiz do problema. E aí o ciclo continua. Esse ciclo vicioso é uma ótima forma de resumir a complexidade da coisa toda. Agora, entendendo a escala e esses impactos todos que são devastadores, a pergunta que fica é: por quê? Por que mais de uma década depois da PNRS, com todos esses problemas óbvios, o descarte irregular continua sendo uma realidade tão presente no Brasil? Quais são as causas que as fontes apontam? Olha, as fontes apontam para um conjunto de fatores, sabe? Tudo meio interligado. Um deles, que aparece bastante, é a falta de conscientização e, assim, de engajamento de uma parte da população. Tem um dado que a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, de uma pesquisa de 2022, que é bem revelador. Apenas 1 em cada 12 brasileiros disse que separava corretamente os resíduos para reciclagem. 1 em 12? Nossa! Pois é. Isso sugere, um desconhecimento sobre a importância de separar, sobre os impactos de jogar fora errado, ou até mesmo sobre como e onde descartar certo tipo de material, né? E essa falta de consciência individual acaba se somando a problemas mais estruturais, imagino eu. Exatamente. A infraestrutura para gerenciar o lixo direito ainda é muito deficiente em boa parte do país. Voltando para o exemplo da região norte, as fontes indicam que só 44,5% dos municípios lá têm planos de gestão integrada de resíduos sólidos, os PGIRS, formalizados. Menos da metade. Coleta seletiva, destinação final correta. Sem o plano, a gestão fica meio no improviso. E além disso, a disponibilidade de pontos de entrega voluntária, os PEVs, os ecopontos, onde o pessoal pode levar entulho, móvel velho, reciclável, é muito limitada, principalmente nas periferias das grandes cidades e nos municípios menores. Entendi.
E onde a infraestrutura falha, a fiscalização também parece não dar conta, é isso? Correto. A fiscalização do descarte irregular é apontada nas fontes como insuficiente, pouco efetiva. A PNRS e as leis municipais até prevêem multa para quem joga lixo em lugar proibido, mas aplicar essa multa é raro. O exemplo de São Paulo, que as fontes citam com dados da Amblurb de 2023, é bem emblemático. Só 0,5% das infrações notificadas por descarte irregular viraram punição de fato. 0,5%, quer dizer, a chance de ser pego e multado é mínima. Exato. E essa baixa probabilidade de penalidade acaba estimulando a prática irregular, né? E essa combinação falta de consciência, infraestrutura ruim e fiscalização fraca acaba se retroalimentando, né? A falta de ecoponto desestimula separar, a falta de punição encoraja a jogar na rua. As fontes mencionam também algo sobre uma cultura do desperdício. O que seria isso exatamente? Sim, esse termo aparece como um fator cultural que contribui. Ele se refere a um padrão de consumo que gera muito resíduo, sabe? Junto com uma percepção de que descartar é a solução mais fácil, mais rápida, sem pensar muito nas consequências. Tipo, joga fora que some. Isso. E a falta de programas de educação ambiental mais fortes, contínuos, que realmente engajem as pessoas desde cedo, acaba permitindo que uns hábitos errados, como jogar lixo pela janela do carro ou largar entulho em terreno baldio, continuem como se fosse algo normal ou aceitável em alguns lugares. É essa ideia de que o lixo some depois que sai da nossa vista, ignorando todo aquele ciclo problemático que a gente descreveu. É um cenário bem complexo e com raízes fundas. Mas, felizmente, as fontes também mostram que tem iniciativa rolando, né? Tentando mudar essa realidade. Quais são as principais frentes de ação que foram destacadas aí? Uma frente importante é justamente tentar melhorar a infraestrutura de coleta. E isso inclui implementar e expandir os pontos de entrega voluntária, os PEVs, e ecopontos. As fontes trazem exemplos positivos, como Florianópolis, que tinha 145 PEVs, segundo os dados, e São Paulo, com 108 ecopontos. 108, em São Paulo. Sim. E em São Paulo, esses locais coletaram 1,2 milhão de toneladas de resíduos, como entulho, madeira, recicláveis e outros, em 2023. É um volume expressivo, mas as próprias fontes ponderam que a cobertura desses pontos ainda é desigual na cidade, né? Tem mais em algumas áreas do que em outras. Entendo. E além dessa estrutura fixa, tem ações mais pontuais, tipo mutirão de limpeza, certo? Isso, os mutirões são outra iniciativa relevante. Geralmente são organizados por ONGs, coletivos, associações de moradores ou até pelo poder público mesmo. Programas como o Lixo Zero, projetos como o Tamar, que foca na conservação marinha, eles fazem essas ações. O projeto Tamar, por exemplo, tirou umas 10 toneladas de lixo das praias brasileiras em ações de limpeza só em 2023, segundo as fontes. 10 toneladas. Essas ações têm um impacto local importante e ajudam a sensibilizar o pessoal também. E a tecnologia, ela tem sido usada para combater o descarte irregular? Sim, a tecnologia aparece como uma ferramenta que pode ajudar bastante. Uma das fontes menciona aplicativos de celular, tipo o Colab. Eles permitem que o cidadão reporte ponto de descarte irregular, foco de dengue, buraco na rua, direto para a prefeitura. Ah, interessante. Em 2023, esse aplicativo tinha uns 100 mil usuários ativos, ajudando a mapear os problemas e, teoricamente, a direcionar a fiscalização e a limpeza. Outro exemplo de tecnologia citado é usar drones para monitorar áreas maiores ou de acesso difícil, como margem de rio ou terreno baldio muito grande, para achar lixão clandestino. Cidades como Recife já estariam usando isso, segundo o material. Drones ajudando a fiscalizar, faz sentido. E as campanhas educativas, elas têm algum alcance significativo? Existem campanhas nacionais e locais. As fontes citam o Junho Verde, que é do Ministério do Meio Ambiente, para promover a consciência ambiental o mês todo, e a Semana Nacional de Resíduos Sólidos, que geralmente é em outubro. Juntas, essas campanhas teriam alcançado uns 2 milhões de pessoas em 2023, com evento, palestra, material informativo, ação em rede social. 2 milhões de pessoas. O objetivo é justamente atacar aquela causa da falta de conscientização que a gente falou antes. Certo.
Outra frente importante que está prevista na PNRS é a logística reversa. O que seria isso exatamente e como é que está funcionando? A logística reversa é um conceito fundamental. Basicamente, é um sistema que faz com que os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, todo mundo seja corresponsável pelo ciclo de vida do produto, sabe? Especialmente das embalagens e de coisas específicas como pneu, pilha, bateria, óleo lubrificante, eletroeletrônico. Entendi. A ideia é que, depois que o consumidor usa, esses itens voltem para a cadeia produtiva, para serem reciclados, reutilizados ou descartados do jeito certo, ambientalmente falando, em vez de ir para o lixo comum ou, pior, para o meio ambiente. Existem acordos setoriais para tentar fazer isso funcionar. E qual é a efetividade disso na prática, hein? O que as fontes dizem? Bom, aí está um dos grandes desafios. A implementação ainda está engatinhando em muitos setores. As fontes trazem uma ressalva importante, citando dados da Associação Reciclar pelo Brasil de 2023. Eles indicam que a taxa de reciclagem de embalagens em geral, depois do consumo, ainda é baixíssima no Brasil, coisa de 4%. Só 4%, nossa. Pois é, isso mostra que apesar dos esforços, dos acordos, o sistema de logística reversa ainda não conseguiu engrenar de um jeito que impacte de verdade a quantidade de lixo que precisa ir para algum lugar. Tem muito gargalo. Logístico, econômico e de engajamento do consumidor também. Entendi. Então, temos várias iniciativas, mas cada uma com seus próprios desafios. As fontes também trouxeram exemplos locais para ilustrar essa dinâmica complexa, né? Sim, e eles são ótimos para mostrar como o problema aparece de jeitos diferentes e com desafios específicos em cada lugar. Recife, por exemplo, enfrenta um problema sério com o rio Capibaribe, que corta a cidade. Estimam que ele recebe umas 200 toneladas de lixo por mês. 200 toneladas por mês no rio. Exato! Fruto do descarte irregular nas margens e nos canais que desaguam nele, isso contribui direto para as enchentes frequentes lá na capital pernambucana. A prefeitura até usa barco para limpar todo dia e aplicar multa, que pode chegar a R$5.000 se pegar alguém jogando lixo. Mas as fontes apontam que a adesão da população à coleta seletiva ainda é muito baixa, tipo uns 10%. Isso dificulta uma solução mais estrutural. Entendi. E no Amazonas, a situação parece ainda mais delicada, né? Sim, o exemplo de Envira, lá no Amazonas, mostra bem a vulnerabilidade de certas regiões e populações. Lá tem lixão perto de terra indígena e comunidade ribeirinha. Isso causa contaminação direta nos rios, que são vitais para essa galera, além dos problemas de saúde. O programa Lixão Zero, do governo federal, tenta ajudar os municípios a construir aterro sanitário. Mas em lugar remoto como Envira, os desafios de logística e de custo para implementar e operar um aterro direito são gigantescos. Fica difícil acabar com os lixões. Imagino a dificuldade logística mesmo. E em São Paulo, que é uma metrópole, tem mais recursos. Como o problema se apresenta lá? Em São Paulo, a gente vê a dualidade. Tem iniciativa robusta, mas o problema continua. O programa Cidade Limpa, por exemplo, é um esforço grande da prefeitura. Segundo as fontes, eles tiraram umas 500.000 toneladas de entulho e outros materiais descartados irregularmente das ruas e terrenos em 2023. 500 mil de toneladas só em São Paulo? É. Mas mesmo com essa limpeza massiva e com os ecopontos que a gente mencionou, o descarte irregular continua sendo um problema crônico, principalmente nas periferias, onde a fiscalização talvez seja mais difícil e a oferta de lugar certo para descartar talvez ainda não seja suficiente para a demanda que existe. Então, juntando esses exemplos e as iniciativas, o que tudo isso significa, no fim das contas? Significa que, assim, embora exista consciência do problema em nível técnico e político, a própria PNSRS prova isso e existam muitas iniciativas rolando, focadas em infraestrutura, tecnologia, educação, fiscalização. A escala do desafio é
tão grande e as causas tão enraizadas culturais, econômicas, estruturais, que essas ações ainda não dão conta do recado de forma completa, sabe? Os desafios locais, tipo a logística na Amazônia, a conscientização em Recife, a escala urbana em São Paulo, eles exigem soluções mais customizadas e, principalmente, persistência e investimento contínuo. Não tem bala de prata, não tem solução rápida. Recapitulando rapidinho o que a gente viu nessas fontes, a dimensão assustadora do problema, 33 milhões de toneladas de lixo descartadas errado todo ano no Brasil, alimentando lixão, poluindo o rio, sendo queimado. Analisamos os impactos múltiplos e graves, contaminação de água e solo afetando milhões, piora das enchentes, poluição marinha acabando com a fauna, contribuição para a mudança climática, proliferação de doença e um custo econômico bilionário só com a limpeza que é paliativa, né? Exatamente. E ao discutir as causas, vimos essa interação complexa. Falta de conscientização, infraestrutura deficiente, fiscalização que não dá conta e padrões culturais de consumo e descarte. Exploramos também as várias iniciativas que tentam reverter o quadro, desde ecoponto e mutirão até tecnologia e campanha, mas reconhecendo as limitações e os desafios que continuam, como os exemplos locais mostraram bem. Diante de todo esse cenário que as fontes apresentaram para a gente, qual seria uma reflexão final? Algo que talvez não esteja tão explícito, mas que emerge dessa nossa análise toda. Olha, analisando o conjunto das informações, fica muito claro que a grande maioria das discussões, das políticas, das iniciativas que as fontes descrevem, está focada em como gerenciar o resíduo depois que ele já foi gerado. Certo. Ou seja, como coletar melhor, como dar o destino final certo, aterro em vez de lixão, como fiscalizar o descarte errado, como limpar a sujeira que já foi feita, como tentar reciclar ou aplicar a logística reversa em algo que já existe. Isso tudo é, absolutamente necessário, claro, mas talvez levante uma questão importante para a gente pensar um pouco além. Que seria? Considerando que o foco hoje é quase todo na remediação e na gestão do fim de vida do produto, da embalagem, qual seria o próximo passo fundamental? Talvez mais transformador nessa discussão. Talvez seja a hora de deslocar uma parte maior da nossa energia, da nossa inteligência coletiva para a origem do problema. Para prevenção, você diz? Exato. Refletir mais a fundo sobre os nossos padrões de produção e consumo que geram essa quantidade absurda de resíduo em primeiro lugar. Pensar na prevenção. Como a gente redesenha produtos para durarem mais, para serem mais fáceis de consertar ou para usarem menos material. Como a gente fortalece modelo de negócio baseado em serviço em vez de produto. Como avançar de verdade para uma economia circular, onde a própria ideia de lixo seja minimizada lá no design. Fica a pergunta, né? Como a sociedade, governos, empresas, cidadãos, todo mundo pode colaborar para redesenhar sistemas e estilos de vida de modo a prevenir essa geração massiva de resíduos, indo além dessa batalha constante que é só tentar lidar com eles depois que já foram criados. Acho que é uma reflexão que fica aí no ar.